A partir de agora, amigos, estamos chegando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que temos como o prazer de informar e entreter, sempre às segundas-feiras, princípio de semana, 21 horas, pelo canal 10 do Sistema RCA de Comunicação. Hoje eu estou trazendo no programa o advogado Jorge Siqueira, que veio falar sobre direito de família. Vocês que acompanham a TV Zoom, conhecem o programa Direito em Família, que o Jorge está apresentando. Jorge, você já está com Direito em Família há quanto tempo aqui na TV Zoom? 8 anos. 8 anos. Muito obrigado por ter vindo. Prazer. A primeira pergunta. Nesse século XXI, o direito de família teve muita evolução durante o Código? Muitas evoluções. Poderia falar sobre adoção, poderia falar sobre guarda das crianças, que hoje a guarda é compartilhada, mas eu acho que a principal evolução do direito de família foi a questão do divórcio. Hoje o divórcio é a principal questão. É o que modificou tudo. Começa a modificar o direito de família, ter um novo ângulo, um novo olhar, é o divórcio. Você citou a questão da adoção. Muitas mulheres que são solteiras ou não têm condições de ter filhos por questões físicas, procuram adotar uma criança. Esse procedimento, não sei se o termo é correto, procedimento, ele é mais rápido ou ele ainda tem muitas burocracias, muitas barreiras para serem derrubadas até conseguir a adoção no final? Muitas burocracias, umas justificáveis, outras não. Não existe... Mas por que essas burocracias? Existe todo um sentido de defesa, de proteção à criança. Nós sabemos que existe muito tráfico de criança no mundo e o Brasil é um fornecedor de crianças. Você não tem a dúvida disso. Por isso, algumas características são necessárias para que o processo de adoção se configure. Existe uma demora, no meu ponto de vista, exagerada, mas existe uma precaução que é necessária. Precaução de saber se a pessoa está lá na lista direitinho, como é que chegou a criança, se foi através do abrigo ou se foi através de uma mãe que não quis mais o filho e ofertou essa criança, essa pessoa, como vai se dar o processo, se essa pessoa tem condições de exercer maternidade e a paternidade, essas pessoas, mãe ou só pai, ou os dois em conjunto. Então, são coisas que a justiça ainda tem que dar uma olhada para que se não caia num erro que pode até ser um erro que gere uma espécie de crime. Evidentemente que a demora, a burocracia que eu te falo, é em relação ao próprio judiciário, que hoje não consegue responder às demandas em qualquer área de direito. E na área de família, como é mais conturbada, mais demorada, mais pessoal, mais sentimental, fica mais difícil ainda. Quando eu perguntei a questão da adoção, e você fez essa explanação de vários pontos, fazendo a pesquisa, constatei que vai alguém da assistência social à casa da pessoa, para poder saber desde do perfil psicológico da mulher ou dos pais, até mesmo questão financeira. Isso realmente procede, Jorge? Isso, em pleno século XXI, procura saber se a pessoa tem casa própria ou casa de aluguel? Não, não é isso, não. Não é se tem casa própria ou casa de aluguel, se tem um bom salário, não é isso, porque o salário é relativo em relação à criação de uma família. Às vezes você tem uma família que tem um poder aquisitivo muito bom e não tem afeto no meio dessa família. E você tem uma família que tem um poder aquisitivo baixo que o afeto, o amor transborda. O que a assistência social faz e os psicólogos pressupõem que ele vá à casa para ver se naquela casa tem um ambiente familiar
onde a criança pode ser criada, se realmente é isso que se pretende, como são os pais, não na questão financeira, na questão de moral, na questão de como eles estão vivendo, na questão social, o que eles pretendem realmente ao adotar a criança. Tem que frisar um negócio claro, é o seguinte, muitos estudos da assistência social diz o seguinte, às vezes uma necessidade muito maior do casal adotar ou da mãe adotar do que da criança propriamente dito. Isso não existe. É claro que quem quer adotar, quer adotar. Quem quer adotar, isso não é uma crítica, tem que se aplaudir quem quer adotar, mas a quem interessa mesmo é a criança que vai ser adotada. Porque imagina ela ficar no abrigo até 18 anos, ter que sair de lá e saber que na vida nunca teve um pai, nunca teve uma mãe, nunca teve uma família. Que acontece demais. Muito. Acontece muito. Agora, Jorge, continuando nessa linha, eu assisti uma cena, foi na Band News, uma cena que foi muito... acredito que você tenha assistido, que foi um casal, um pai, entrando no Shopping Rio Sul e abandonando o filho e indo embora. Como fica judicialmente esse pai, que larga o filho como se fosse um reles papelzinho de bala? Esqueceu uma bolsa de compra, né? Exatamente. Como fica o pai? Em primeiro lugar, ele está cometendo um crime, que é o crime de abandono material, que vai ser identificado e julgado na área criminal. Tem o seu viés na família, que foi um abandono de um filho, mas vai ser julgado na área criminal. E vai ser julgado também na questão do poder familiar, que todos nós que somos pais, pai e mãe, nós temos uma coisinha chamada poder familiar, que nos atribui uma obrigação-dever. Obrigação de cuidar, obrigação de sustentar, obrigação de botar no colégio, obrigação de lutar pela higiene, obrigação de cuidar na questão da saúde, obrigação de conviver. A partir do momento que você não cumpra isso, você pode ser destituído do seu poder familiar. Nesse caso, a questão do crime material praticado, ou seja, o abandono do menor, vai ser julgado criminalmente e a possibilidade, grande possibilidade, dele ser destituído do poder parental. Essa criança está apta a ser adotada. Mas aí essa criança vai para o Conselho Tutelar? Essa criança vai para o abrigo, uma casa de passagem, né? Caso essa criança seja localizada, ela vai para o abrigo, vai entrar. Ela não entra de imediato na lista de ser adotada, porque para ela ser adotada tem que ser destituído o poder familiar dos pais. Então vai existir um trabalho jurídico, que vai cuidar disso é o juiz da vara da infância e adolescência, que vai cuidar disso para que destitua o poder familiar dos pais dessa criança. Muitas das vezes não se consegue achá-los, né? Vai intimá-los, não vai achar, vai intimar através de edital, não vai achar, e por bem a justiça vai entender o seguinte: essa criança está aqui no abrigo, está numa situação irregular, porque ela ainda não foi destituída do poder familiar dos pais, mesmo que eles não se encontram fisicamente, mas tem que ser destituído para que ela possa ser adotada. A partir do momento da destituição desse poder familiar, ela vai poder ser adotada. Aí vai entrar na lista, né, dos adotantes. Vamos voltar aqui no princípio do bloco, quando você falou, quando eu perguntei se o direito de família sofreu uma grande mudança nesse século XXI. Você citou vários e começou citando o divórcio. Como principal. Até fiquei um pouco surpreendido. Como uma criança, como o pai e a mãe vai lidar com a criança diante desse drama, porque não deixa de ser um drama, que é o divórcio. Em primeiro lugar, quando eu falo que o direito de família, ele é um direito, talvez, o direito que mais evolui. Porque é todo dia. Semana passada nós vimos um homem casado com 2 mulheres, né? Fez uma união estável, a possibilidade disso existir. Então você vai ver a mudança. Isso antigamente seria uma loucura. Eu digo divórcio, aí eu vou te explicar claramente o divórcio. A lei de Nelson Carneiro. 77. De 77. Que é diferente do divórcio de hoje. 77, Nelson Carneiro consegue
colocar uma lei, que é a lei do divórcio, onde a pessoa tinha a possibilidade de se divorciar 5 anos após estar separada judicialmente, ou separada de fato. Então, o casal se separava, 5 anos depois ele poderia se divorciar. Ou seja, teria esse período para, vamos chamar assim, de um possível arrependimento. Depois veio o desquite, passou a ser 3 anos da espera para o divórcio. E, por fim, você fazia a separação judicial comprovada, ela tendo um lapso temporal de 2 anos, você poderia fazer o divórcio. Hoje você casa de manhã e, se quiser, divorcia à tarde. Vou te explicar por quê, que é o avanço. Porque o divórcio, assim como o casamento, a união, como a desunião, é um direito pessoal. É uma questão que você decide. Quando você tinha a separação judicial, quando você ia para uma vara de família discutir isso, você ia discutir de quem é a culpa. De quem é a culpa desse divórcio? Se nós dois formos discutir aqui, nós vamos falar, deve ser dos dois, né? Você fala assim, e logo eu pensei, dos dois, né? Dos dois. Mas ficavam medindo. Vira um cabo de guerra. Não, e aquilo, tempos e tempos e tempos discutindo aquilo para fazer uma separação judicial, para saber de quem é a culpa, que nada acumulava, ou seja, a culpa é sua, mas não existe nenhuma punição por a culpa ser tua em relação aos direitos patrimoniais. A culpa é sua, não existe nenhuma punição em relação à questão da guarda dos alimentos e da convivência da criança. A culpa é sua, mas não existe nenhuma possibilidade, quer dizer, só existe uma possibilidade. Existir se o cônjuge culpado, ele teria que facilitar em termos de pensão para o cônjuge não culpado. Mas para se atribuir a culpa, o judiciário não conseguia, porque o judiciário entendeu-se que ali não é uma cama de terapeutas, de psicanalistas, não é ali que se faz isso. O judiciário tem que implementar a lei. E se o seu direito é querer divorciar, não adianta o outro querer ficar junto. Então o divórcio ele evoluiu no sentido que ele puxa com ele a possibilidade das pessoas serem felizes, mesmo aquela que fica mais infeliz, vai possibilitar futuramente ela conquistar a felicidade dela, mas é apenas como se fosse o seguinte, está puxando o fio da meada. Ele desencadeia satisfações como patrimônio, como convivência, como guarda. Através do divórcio você consegue normatizar uma vida que juntos estava muito pior. A criança estava sofrendo muito mais, não tinha dinheiro dentro do lar. Eu ia entrar nessa questão, como que a criança ela encara, porque tem certas... Você, como advogado de direito de família, já deve ter assistido cenas lamentáveis do pai e a mãe quase que entrariam com uma peixeira e outro com a foice, e a criança ali no meio daquele pandemônio. Eu diria que a criança ela deve ser a ponta do iceberg, ou seja, você vai divorciar. E ela acaba que é menos poupada nessa história. Justamente, mas ela tem que ser a mais poupada. Existe um princípio, que é o princípio do melhor interesse da criança. Esse princípio simplesmente é dizer o seguinte, tudo acontece, tudo pode acontecer. O patrimônio é negociável, os alimentos, a pensão alimentícia é negociada. A criança não. Então, você entender quando eu digo que o divórcio ele foi o mais importante, porque ele arrastou a questão da guarda compartilhada. O que seria a guarda compartilhada? Fazer com que, para essa criança, para que ela não sinta que os pais ficaram ausentes. Ou seja, para que ela não vá ser uma criança de mãe ou uma criança de pai e que não tenha a participação dos dois igualmente. A questão, para a criança, o que teoricamente se pretende, e isso teoria é uma coisa, mas cada dia vai se praticando até que se consuma essa questão, é que para a criança não sinta que essa família acabou através do divórcio dos pais. Que essa criança seja preservada para conviver com os dois, com um parente dos dois, com os amigos dos dois, e que para ela a vida continue independente da situação de casamento, da situação de união estável, da situação de convívio dos pais. Essa é a importância que deve se levar
né, na questão hoje do direito de família. Só para fazer uma colocação, para a gente encerrar o primeiro bloco, eu estava lendo que o vocalista Chris Martin, do Coldplay, foi casado com a Gwyneth Paltrow, uma atriz inglesa. Os dois tinham um casamento e resolveram se separar. E a Gwyneth Paltrow disse que o Chris Martin vai lá para a casa dela, passa final de semana, que eles têm uma relação de plena amizade, que na casa dela tem um quarto para ele faz questão de pegar os filhos, fica todo mundo junto ali. E no final das contas, as crianças meio que ficaram... Não sabe se os pais estão casados ou os pais estão separados. E achei aquilo muito interessante. Claro, podiam estar casados, mas pelo menos podiam, pelo menos estão tendo uma boa convivência. Eu acho que isso aí seria o exemplo mais salutar de se acabar com o casamento. É a criança entender que a família dela continua. Eu não tenho que brigar com a minha esposa num divórcio a ponto dela virar minha inimiga e eu virar inimigo dela, eu passar a não ter nenhuma qualidade mais, ela não ter mais qualidade nenhuma, dela ser uma pessoa do mal, eu ser uma pessoa do mal. Olha o que se transforma um ninho de amor. Se transforma nisso. O ideal é que as pessoas pudessem ter uma cabeça no sentido de acabar com as suas relações amorosas, principalmente quando tem fruto, que são os filhos, de maneira que aquela família continue, que nem a deles. A família deles continua. As crianças estão pouco importando se papai e mamãe vão dormir juntos. As crianças estão importando que ela tem o pai e a mãe a hora que eles querem. Exatamente. Porque isso é a família para eles. A família para eles não se trata da relação afetiva e sexual dos seus pais. Se trata da relação de amor e de afeto que nutre entre eles, para fazer com que essa família se desenvolva sem problemas psicológicos, sem problemas emocionais. Essa é a visão hoje da justiça. Visão teórica, visão de vários doutrinadores, e que está se construindo paulatinamente. A entrevista está recebendo hoje o advogado Jorge Siqueira, que veio falar sobre direito de família na edição de hoje do programa. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar já já. Nos aguardem. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Voltamos para o segundo bloco do Entrevistas. Ô Jorge, me diga uma coisa, nessa questão do divórcio, para a gente meio que fechar esse raciocínio, alguém tem que ter saído bem nessa história, alguém se beneficiou nessa história. Foi o homem ou foi a mulher? Na verdade, os dois, né? Porque quando você consegue romper o vínculo sem maiores traumas, os dois. Mas a lei do divórcio, quer dizer, a emenda constitucional que possibilitou o divórcio, que é a emenda 66 de 2010, ela trouxe e vem trazendo a questão do divórcio, da separação, vem beneficiando a mulher. Ela não vem beneficiando a mulher, ela vem dando os direitos que foram extirpados das mulheres.
quem tem a maior responsabilidade por chegarmos aonde chegamos foram as mulheres. As mulheres, numa separação judicial, geralmente eram as culpadas, mesmo que não fossem, porque a sociedade não aceitava as mulheres separadas, divorciadas, desquitadas. Era um preconceito absurdo. Era um preconceito absurdo. Meados dos anos 70, dos anos 80, era um horror. Após isso, a mulher que por um acaso infringisse algum erro, que fosse localizado esse erro, ela poderia ficar fora dos seus direitos patrimoniais. Não tinha os direitos patrimoniais. Contra ela, tudo concorria. As mulheres vêm se libertando, evoluindo e vão mudando a Constituição na questão da adoção. A mulher é a grande responsável. E agora, no divórcio, quem ficou... Não é que tenha ficado desprotegido. Quem igualou os direitos foram as mulheres. Hoje elas estão no mesmo patamar de um divórcio que os homens. Se tem patrimônio, tem instrumentos para que durante um divórcio, durante a questão da partilha, ela seja contemplada o quê? Vocês têm patrimônio, esse patrimônio, até que se faça a partilha, os rendimentos dele têm que ser divididos entre os dois. Não tem mais aquela partilha de 10 anos que o administrador dos imóveis eram os homens, então, quanto mais tempo levar, melhor. Não, agora a coisa é mais democrática. A mulher pode ser senhora de si, a mulher pode estar com os bens em suas mãos para que ela galgue uma nova vida, uma nova felicidade, quer dizer, busque a sua felicidade. Então, evidentemente que os dois foram contemplados por isso, mas a mulher teve, até pela luta dela, nós não podemos dizer que a mudança na Constituição de 88, relativa à área de família, e o Código Civil de 2002, relativa à área de família, a importância da mulher, eu diria, sem medo de errar, de 80%, porque não é mudar, é adquirir os direitos que foram roubados durante esse tempo todo. E a mulher hoje conseguiu equiparar. A justiça, teoricamente, conseguiu equiparar os direitos entre homem e mulher. Jorge, voltando à questão da adoção, eu quero entrar num assunto aqui um pouco espinhoso, que é a questão de casais homossexuais adotando crianças. Como que você enxerga essa questão? Tem sido, ainda tem tido tabu, barreira para que um casal homossexual adote uma criança? O tabu sempre existe, né? Evidentemente que hoje existe uma facilidade maior, né? Porque parte do princípio que a ignorância ela é vencida. Em certo momento ela vai ser vencida em tudo. As mulheres não venceram, não são cada vez mais iguais aos homens. Então os homens afetivos, um casal de mulheres ou um casal de homens, vão vencer, já estão vencendo. Até 2, 3 anos a adoção era mais difícil. Não está previsto em lei, mas a jurisprudência vai lá e bate o pé, vai adotar. Por quê? Porque se pressupõe que o que existe no processo de adoção, o que se quer no processo de adoção, é que uma criança possa alcançar uma família, que uma criança possa alcançar um lar. E nós não podemos, pela orientação, ou opção, ou desejo, né, de orientação sexual de cada um, que prive essa criança desse bem, que é o amor e o afeto. Quem disse que um casal homoafetivo, até o nome criado pela desembargadora Maria Berenice Dias, quem disse que eles não estão aptos a dar o amor, dar a tranquilidade financeira, educacional, tão quanto um pai e uma mãe heterossexuais. Então, existe essa dificuldade ainda hoje, mas hoje dificilmente um juiz nega isso. Até ele finge que não sabe, vamos dizer, que está lá só um rapaz querendo adotar, ou um casal de homoafetivos. Ele finge que não sabe daquilo, mas existe hoje a possibilidade de se adotar o nome de um e depois se adotar o nome de outro. Existe esse pedido e esse pedido está sendo enfrentado e conseguido hoje com mais tranquilidade. Então já é um passo evolutivo. Eu sempre acho, claro. Colocando, claro, você citando o pedido. Claro. Eu não teria dúvida. Eu tenho um neto, se meu neto
tivesse que ser adotado por alguém, eu não teria a menor dúvida de dar a um casal um afetivo, seja ele de 2 homens ou de 2 mulheres, que pudesse dar a ele o amor que eles têm hoje, em detrimento a um casal heteroafetivo que não pudesse dar aquilo que eu sonho para a felicidade do meu neto. Eu não tenho dúvida disso. Sem menor problema, não existe nem problema educacional, isso está provado em vários escritos, em várias experiências, né? Que o amor é tão grande dessas Que pessoas. supera qualquer coisa. Longe. Ô Jorge, dia desse eu assisti no GNT, a Astrid Fontinelli entrevistando a Gal Costa, e a Gal Costa adotou. O Gabriel quando tinha 1 ano de idade. E a Gal disse uma frase muito interessante: não existe filho adotado. Claro que não. Não existe filho adotado. Filho é filho. Isso. É o filho do coração, espetacular. Né? Não, mas você sabe que até 88, olha só, e foi uma briga das mulheres, até 88 você adotava uma criança, vinha na certidão de nascimento da criança, filho adotado. E tinha direitos menores quando os pais faleciam, ou seja, metade do que os filhos biológicos tinham. Isso é uma questão... É bem preconceituoso, não é? De 88 para cá, foi de 2002, não existe isso. Você adota uma criança, a certidão da criança vem o nome dela e filho. Filho de fulano, filho de ciclano. Acabou. Não tem o termo adotado. E tem mais. Existe a possibilidade de você trocar o nome da criança, se você quiser. O nome próprio, o cara chama José, vai chamar João. Se é assim que ele adequadamente foi criado em guarda experimental com esses pais que estão adotando ele. Então, existe uma coisa que significa o seguinte: pensar na criança, não pensar num preconceito social, porque antigamente os adotados tinham um sinônimo de bastardos, né? Que eram uma vergonha. O nome é horroroso. Horroroso, claro. Horroroso. A evolução do direito de família, principalmente a gente focando nessa questão de adoção, falamos do divórcio, você já deixou claro que as mulheres já estão equiparadas aos homens. O que você, como advogado, você atuando nessa área, estamos em 2016, o que, no seu ponto de vista, você enxerga, opa, vai evoluir mais para um lado, agora a tendência é ir mais para esse lado? Não. Ou então a tendência é ir mais para esse outro lado aqui. Como que você está vendo? Eu acho que a evolução do direito de família ela é irreversível. Irreversível chega a ser uma coisa mutante. Claro. Significa dizer que tudo aquilo que mudar na sociedade vai mudar também na família. Ou é através da família que se muda. Mas que família? Para a gente perceber claramente o que significa a evolução, quer dizer, a família de antigamente e a família contemporânea, é pensar, já tivemos uma família patriarcal até bem pouco tempo. Você lembra, você entra numa casa e você vai ver o retrato de uma família, um senhor sentado, geralmente de bigode, com chapéu, o filho aqui e a família aqui, todos sérios tirando. Hoje, essa era a família. A família de hoje é o neto no colo, fazendo cachinho no cabelo do avô, quando tem, né? O cabelo do avô, brincando com a avó, são os filhos se beijando. É a família contemporânea. Então, a evolução disso é você enraizar cada vez mais o afeto e o amor. E essa palavrinha afeto é o que significa a constituição da família de hoje, em detrimento daquela família que nós até vivemos, de certa forma. Nós vimos lá nossos avós, raro eram as famílias que não eram assim. As que eram já dessa maneira eram tremendamente evoluídas e até mal olhadas, vamos dizer assim. Hoje não. A família significa felicidade. Eu tenho que ter a família. O respeito maior é o amor, não é o respeito de bater continência. Jorge, a entrevista está chegando ao final. Achei espetacular a sua explanação aqui no programa. Quero deixar o espaço para você fazer suas considerações finais. É uma coisa até simples, né? Eu sou um familista no direito de família. Se eu não fizesse direito de família, acho que dificilmente eu não seria advogado. Porque não é só querer, é estar, é ser um familista, né? Eu gosto, me debruço sobre isso. E eu acho que as pessoas, o recado que eu dou para as pessoas é o seguinte: aqueles que vão divorciar, aqueles que vão casar, aqueles que vão fazer união estável, seja de que sexo for,
Pense numa coisa, só numa coisa. Eu estou aqui nesse mundo para buscar uma coisa, a felicidade. E a minha felicidade tem que ser uma felicidade coletiva, não pode ser só minha, porque não existe isso. Então, acabar esses rancores, esses males, para que a família respeite realmente os seus filhos, para que esses filhos possam ser futuros pais com o mesmo olhar de carinho e afeto que seus pais tiveram por ele. Acho que essa é a família que eu preconizo, a família ideal. Jorge, muito obrigado pela sua participação. A entrevista está chegando ao final. Muito obrigado pela sua audiência. E na semana que vem, nos encontramos às 21 horas aqui pela TV Zoom. Um grande abraço e até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.